Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para você a respeito de estratégias para você acabar com o monopólio e acabar com o monopólio da Microsoft, ok? Do LinkedIn também, tá? Do Twitter, tá? Ok? Preste atenção para você entender. Eu tenho para mim que o Dailymotion está me bloqueando de criar contas. Sim, porque eu não estou conseguindo mais criar contas no Dailymotion. Eu tenho para mim que eles me bloquearam para eu não poder criar conta nenhuma, tá? Ok? E eu tenho para mim que o Twitter também está fazendo isso contra mim. O YouTube está cancelando as minhas contas, tá? E o LinkedIn não está deixando eu concluir a minha conta, tá? E reconhecer a minha conta com identificação, tá? Ok? Eu vou falar aqui algumas estratégias para você acabar com eles. Preste atenção. A primeira estratégia é o seguinte, a questão de uma moeda, tá? Eu já falei há muito tempo, a primeira pessoa a falar, tá? E foi antes de aparecer várias moedas virtuais aí, sim. Apareceu muitas moedas aí, tá? Virtuais, depois que eu falei isso, tá? Preste atenção. Moedas de crédito, entendeu? Não precisa ser moeda virtual. Pode ser dinheiro mesmo, pode ser dinheiro de papel, pode ser moeda mesmo palpável, entendeu? Mas as pessoas estão criando moedas virtuais, tá? Porque é crédito, né? Automaticamente, talvez dá na mesma, entendeu? Significa o seguinte, eu vou falar aqui uma coisa pra você. Quando você vê pessoas falando contra o Google, tá? Esses indivíduos estão enganando você, tá? Eles praticam associação com crime, tá? E eles estão disputando pelas mesmas práticas, tá? As mesmas práticas fraudulentas que esses grupos praticam, tá? Então, quando você vê eles promovendo algum caminho que você siga, eles na verdade estão usando você de eleitorado, tá? Para eles fazerem oposição ao Google, à Microsoft, tá? Esses grupos aí. E outra coisa eu vou falar para você, eu não vi eles ainda falando contra a Microsoft, eu já vi falando contra o Google, contra a Microsoft, ainda não vi ninguém falando, tá? Consegue entender? Então tem alguma coisa errada, tá? Provavelmente tem alguma coisa. Às vezes é porque é muito viável falar contra o Google, consegue entender? Você pensa que eles estão sendo revolucionários, mas eles na verdade estão sendo bastante viáveis, entendeu? Consegue entender? Preste atenção para você entender. A moeda de crédito, que é a moeda revolucionária mesmo, tá? É o cara que, tendo autossuficiência mesmo e muita experiência de negócio para poder ser um banqueiro, tá? Sendo um banqueiro entre aspas de uma moeda, tá? Ele vem a anunciar para as pessoas que a moeda dele é uma moeda anti-Google, anti-Microsoft. Mas preste atenção, existem pessoas aí que têm muito dinheiro e que já fazem isso daí e não se colocaram dessa forma, por alguma razão. Consegue entender? Eles às vezes até trabalham a favor de tudo isso daí e às vezes trabalham financiados por isso daí ou junto com isso daí. A outra coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte. Por exemplo, aquele Donald Trump, ele queria criar um Facebook, né? Ele queria criar um Facebook que fosse oposição do Facebook, ele falou. Mas ele até agora ele não fez, né? Por quê? Porque ele sabe que esses grupos praticam cartel, tá? Consegue entender? Preste atenção. Uma outra situação também... Aí o que você acontece? Quando o Donald Trump vai e lança uma rede social, ele traz todo o crime organizado do olho do cu de olhos, tá? Que são criminosos satanistas, tá? Bandidos de alta periculosidade, tá? Tudo isso daí vem junto com eles, como eu acabei de falar aqui, tá? Ok? Consegue entender? Esse pessoal que segue o Donald Trump são criminosos, tá? Ok? Ok? É o mesmo crime organizado da Microsoft, do LinkedIn, tá? E do Google, tá? Ok? O Donald Trump, ele financia satanistas mesmo, tá? Para praticar perseguição e cartel contra pessoas, tá? Ok? Preste atenção. Então o cara que vai realmente lançar uma moeda, tá? Que pode desarticular o Google, a Microsoft, esses grupos aí, é um cara que vai lançar uma moeda que vai ser declaradamente oposição, vai ser uma moeda anti-Google, anti-Microsoft, anti-LinkedIn, anti tudo isso daí. Aí sim, as pessoas vão se interessar em comprar essa moeda e vai ser seguro para você comprar uma moeda que você sabe que está fazendo oposição ao Google, à Microsoft e tudo isso daí. Significa que essa pessoa tem que ter experiência, tá? E a boa vontade de se colocar dessa forma, tá?
Consegue entender? Só que o lance acontece é o seguinte, uma outra coisa. Às vezes você ouve falar aí que a Polícia Federal pegou determinada pessoa que lançou uma moeda, né, lançou uma moeda virtual, e o cara foi pego pela Polícia Federal, preso, porque ele aplicou um golpe de ter vendido uma moeda que não sei o que. E aí as pessoas pensam, aí ó, mais um pilantra aí que lançou uma moeda para tirar dinheiro dos outros, enganando os outros. E às vezes não foi isso, entendeu? O que às vezes aconteceu foi uma conspiração dessas empresas, tá? Para que provavelmente esse cara ou quebrasse ou fosse incriminado, consegue entender? É uma conspiração, esse cu encostado no seu olho, tá? Consegue entender? É uma conspiração, significa que às vezes o cara é até muito honesto, entendeu? Às vezes é muito honesto, tá? Mas ele foi, ele não conseguiu, entendeu? Encarar esses caras. Posta o cu no meu olho não, filha da puta, tá me intimidando não. Consegue entender? Eu já cheguei a falar pra você que quando você ouve falar assim, olha, a justiça inglesa entrou com uma ação nisso assim, ó. Então a justiça francesa entrou com uma ação assim. Ih, é crime organizado. Crime organizado, só corrupção, tá? Ok? Justiça inglesa, justiça francesa é mercadores de droga na sua cidade, no seu bairro, tá? Ok? Esses indivíduos são cus, eles se acham como se eles fossem, por exemplo, a Rainha Elizabeth. É como se a coroa da Rainha Elizabeth tivesse um cu ali, na testa dela assim. Esse cu é o rabo sujo que está no seu bairro encostando o cu no seu olho, como se estivesse lá na coroa da Rainha Elizabeth. Por exemplo, o presidente da França, o Emmanuel Macron, é como se ele tivesse com, sei lá, como se tivesse com um medalhão assim no pescoço dele, com um cu assim, um cu de ouros assim. É como se o cagalhão ali no seu bairro, aqui ó, o cu aqui sou eu, aqui ele mostra o cu pra você, é isso daí, tá? Pra você entender, tá? Então, não quer dizer isso, entendeu? Quer dizer que o cara às vezes ele não conseguiu, entendeu? Manter, ele não conseguiu se estruturar o suficiente, tá? Para poder administrar aquilo ali, tá? Consegue entender? Mas talvez é um golpista, tá? Mas às vezes não, entendeu? Por quê? Porque o que vai na mídia é o que é da vontade deles. Acabei de falar para você que a justiça inglesa e a justiça francesa são o mais baixo nível de crime organizado, tá? Ok? Para você entender, tá? Presta atenção. Então, o cara que lançar uma moeda com esse propósito, tá? Esse aí realmente vai conseguir que as pessoas comprem essa moeda, investam e acreditem nisso daí, tá? Porque ele já sabe que ele tá, poxa, eu vou contribuir com alguma coisa que vai trabalhar contra o Google, vai trabalhar contra o YouTube, vai trabalhar contra o LinkedIn, vai trabalhar contra a Microsoft. Essa pessoa seria o mais notável nessa situação. Mas eu expliquei para você que o tal do indivíduo pode ser um Donald Trump, entendeu? É um indivíduo que está querendo usar você para passar a perna em você, para te roubar, tá? Para fazer você de babaca, para destruir outras pessoas, tá? Como mostrei, o Donald Trump, ele é um canalha, entendeu? Eu tenho sido vítima, tá? De muitos animais, tá? Que me prejudicam para ele diretamente, tá? Esta merda do Donald Trump, ele desde que ele entrou no governo e que ele se inteirou a respeito das situações que acontecem aqui no Brasil, ele vem me prejudicando com todo esse pessoal que está por trás dele aí, tá? Ok? Preste atenção que eu vou falar para você. Esse daí é um dos propósitos. O segundo propósito, a segunda estratégia para você acabar com tudo isso daí é você estar sempre falando mal disso, entendeu? Você sempre delatando. Tá? Ó Deus, que esse bandido que está encostando a boca no meu cu seja todo esquartejado. O Donald Trump é um criminoso de alta periculosidade, tá? Ok? O Donald Trump, ele financia o crime organizado e ele está assentado sobre o crime organizado mesmo, tá? Ok? Ele é só mais um vagabundo, tá? Deste monte de vagabundos aí que disputa pelo crime organizado, tá? Ok? Tá? E quando sai ele, entra outro, tá? Ok? E o Donald Trump, ele representa o seguinte, para um Donald Trump entrar no governo, tá? Eles têm que matar pessoas, tá? Consegue entender? Por quê? Porque eles têm que matar civis, porque o caminho não é plano para eles, entendeu? Consegue entender? Então eles têm que destruir civis, são os anticomunistas, tá? Os anticomunistas são indivíduos criminosos mesmo, tá?
Ok? Você tem que acabar com esse negócio de movimento anticomunista, tá? Os movimentos anticomunistas são de sanguinários, tá? São de invejosos, avarentos, ladrões, tá? Trapaceiros, tá? Que é os movimentos liberalistas, tá? O liberalismo, o conservadorismo, tá? Ok? E aí do outro lado você tem o esquerdismo, tá? Ok? Você veja que aquele sujeito, o Felipe Neto, ele foi ameaçado de morte aí várias vezes aí, tá? Ele chegou ao ponto de recorrer à polícia, entendeu? Por causa das ameaças que ele estava recebendo por causa da questão do anticomunismo, tá? Ok? Você seja contra o anticomunismo, tá? O indivíduo se diz anticomunismo, tem mercadores de droga por trás, tá? Tem bandidos que praticam crime organizado por trás. Eles se fiam justamente no crime organizado mesmo, tá? Ok? Os anticomunistas. Eles não folgam tanto assim por eles mesmos, não. Eles sabem que existe um crime organizado que sustenta o cu deles, tá? Ok? Preste atenção para você entender. Que é os esquerdistas também praticam o anticomunismo, que é o crime organizado do seu bairro, entendeu? Sim, esses bandidos de bairro, tá? Eles praticam o anticomunismo também. Por quê? Porque são esquerdistas, tá? Mas como é que esquerdistas vão praticar anticomunismo? Eles não praticam anticomunismo, automaticamente todo esquerdista é quase que um comunista, entendeu? Mas eles praticam anticontrole imperial, consegue entender? Consegue entender? Eles ficam fazendo demagogia, tá? Contra alguma coisa que é extremista, assim, que representa a alta sociedade, consegue entender? Um tipo de comunismo da alta sociedade americana. Então, por quê? Porque são cuspidores de empada, são velhos mochiba, entendeu? São os caras feios pra caralho, os indivíduos forçador de saco, entendeu? Então eles ficam fazendo um movimentozinho anticomunistazinho, movimentozinho anticomunista. E aí são conservadores que financiam bandido, entendeu? Consegue entender? São grupos de conservadores que financiam bandido, que tem assim influência, entendeu? Consegue entender com um bandido, para você entender. Então a segunda situação é você estar sempre falando mal disso, entendeu? Só que preste atenção, você vai falar mal, tá? É justamente dessas coisas que eu falei. Os caras que falam mal do Google e falam mal que ficam falando mal do Google e ficam falando mal do Facebook, eles falam mal até, como que diz assim, eles não vai melhorar nada, não vai mudar nada, tá? Esse pessoal não vai deixar de se promover, de ganhar dinheiro, o que na verdade estão fazendo bem sim para esse pessoal trabalhar a favor deles, consegue entender? Ei, trabalha a favor da gente, a gente é pilantra também. Poxa, a gente passa a perna nos outros, a gente é avarento, invejoso. Por que vocês se esquecem da gente? Por que vocês não passam a perna junto com a gente? Pô, libera um financiamento para a gente para destruir os outros para vocês. Por quê? Porque eles, de alguma forma, por alguma razão, eles estão sendo vítimas de algum tipo de progresso desse cartel de viados que não beneficia eles. Você consegue entender? Existe uma razão comercial que dispersa ou faz com que o Google simplesmente não se interesse por ele, ou trabalhe assim acima dos interesses deles. Consegue entender? Como, por exemplo, esse pessoal que fala mal do Zuckerberg, né, do Facebook. É claro, né, que o Facebook está roubando informações das pessoas, tá? E está trabalhando, tá? Para quê? Para construir um império, tá? Um império avarento mesmo, entendeu? Por quê? Porque o Facebook trabalha para quê? Para roubar informações e para construir, para edificar um império americano, um império europeu, tá? Que além de não beneficiar a sociedade em nada, está roubando da sociedade, tá? E tá deixando a vida das pessoas mais difícil, enquanto que eles estão puxando tudo, porque o objetivo deles é roubar tudo, é pegar tudo para eles, ficar com tudo para eles, entendeu? Tirar tudo que é dos outros, até os recursos todos passarem para eles, e não deixar nada para os outros, tá? É como se eles sugassem até o final, entendeu? Então automaticamente esses pilantras estão fazendo beicinho, fazendo chacotas em cima do Mark Zuckerberg, né? Falando contra o Google, entendeu? Que eles vão continuar fazendo isso daí, tá? Tudo isso aqui é meu, tá? Não vi ninguém mostrando, tá? Nem ninguém fazendo nada para falar isso aqui.
Então eles têm assim por exemplo, por quê? Porque o Mark Zuckerberg é um novato no meio dos negócios, né? Então, para eles falarem mal do Mark Zuckerberg, achincalharem o Mark Zuckerberg, é bastante conveniente. Não vi ninguém fazendo, tá? Quem foi que você viu achincalhando o Mark Zuckerberg? Ninguém. Não vi ninguém. Por quê? Porque o Mark Zuckerberg é um novato no meio dos negócios, tá? E o Mark Zuckerberg, ele não é um grande empreendedor, entendeu? Ele é apenas uma pessoa que criou o Facebook. E aí nego foi e deu essa oportunidade para ele. Jorge, você chegou a ver algum vídeo de pessoas ironizando com o Mark Zuckerberg ou falando alguma coisa contra ele? Não vi nada, não. Aí o que acontece? Vamos continuar aqui. Então, o menosprezo que vão manifestar contra o Mark Zuckerberg é porque ele é um peixe pequeno, consegue entender? Consegue entender? Aí que presta atenção, esses caras que falam contra... Não, eu quero ver falar contra o Rockefeller, entendeu? Falar contra o Rothschild, entendeu? Falar contra a Rainha Elizabeth, entendeu? Falar contra o presidente da França, falar contra o Mark Zuckerberg, falar contra qualquer um, né? É como se eles quisessem culpar o Mark Zuckerberg pelo Facebook. O Facebook é uma indústria de espólio, entendeu? E o Facebook foi somente alguma coisa que criaram, o nego viu como viável, e aí pronto, virou mais um esquema de tirar o que é dos outros. E o Zuckerberg é somente uma personalidade que é o dono disso daí, tá? Consegue entender? Então eles querem desforrar em cima do Mark Zuckerberg como se eles fossem alguma coisa que prestasse, entendeu? Como se eles fossem melhores que o Zuckerberg, ou então como se eles não fossem tão pilantras quanto ele, consegue entender? Ok? É até um pouquinho de inveja também, sim, é um pouquinho de inveja que eles têm do Zuckerberg, por quê? Porque o Zuckerberg, a despeito de não ser um cara muito profissional assim de negócio, ele se tornou um cara, o cara que está bem acima deles, entendeu? Né? E aí eles falam assim, não, mas esse cara está roubando da gente. É claro, eles vão falar mal de um cara que automaticamente está trabalhando com um esquema que funciona contra eles, né? Mas fala contra os caras que estão acima do Mark Zuckerberg, né? Os milionários que estão bem acima, que são os donos, praticamente os donos do Facebook, né? Voltando aqui, você clicou em algum vídeo de pessoas falando contra o Rockefeller ou contra o Rothschild? Ou falando contra os grandes impérios, a Rainha Elizabeth, ou contra o presidente da França, alguma coisa? Não cliquei em nada, não vejo nada de outra pessoa. Tudo isso aqui é meu. Então é isso daí, tá? Para você entender, tá? Então quando você vê conservadores, esquerdistas falando, tanto esquerdistas também, tá? Quando você vê esquerdistas manifestando críticas, tá? Contra a alta sociedade, é tudo demagogia, entendeu? É porque eles não estão sendo beneficiados, tá? E quantos vídeos você viu ou quantas pessoas você viu falando contra a alta sociedade, já que você falou que você viu? Não falei que vi não, e não vi também não. Não falei que vi nada e não vi, não só não vi. Vamos continuar. Então é isso daí, tá? Esses indivíduos, tá, que fazem esses manifestozinhos contra o Facebook, contra o Google, eles na verdade são tão pilantras quanto esse pessoal aí, entendeu? Eles financiam satanistas, eles têm conexão com o crime organizado, eles estão roubando o que é seu, tá? Tudo a mesma coisa, entendeu? Ok? São criminosos, entendeu? Ok? Eles estão até puxando o saco desse pessoal aí, para que se você falar contra o Mark Zuckerberg, você falar contra o viado que é o dono do Google, você falar contra aquele cartel de puta da Microsoft, eles vão puxar o saco desse pessoal e apontar contra você. Esse indivíduo falou mal aqui, ele falou mal, ele fez isso aqui, para que eles possam dar a bunda para esse pessoal e se promover e passar a perna e tirar o que é seu, como se você não tivesse o direito de ter o que é seu, tá? Aí abrindo um parênteses aqui, mas você viu alguém falando a respeito de manifesto? Você viu pessoas fazendo manifestozinhos contra o Google, contra a Microsoft, contra o Facebook? Você viu pessoas fazendo? Não vi não. Isso daí é mentira desses cagalhões que encostam o cu no olho dos outros. Ok? São extremamente mentirosos. Eles falam a merda que eles querem dos outros. Vamos continuar. Então é isso daí, tá? Você sabe que no meu conteúdo é tudo meu, né?
Então é isso daí. O conselho que eu te dou, tá? É que você perceba, tá? Que essas pessoas que se manifestam contra essas empresas aí, contra grandes corporações, tá? São criminosos, tá? Ok? Estão roubando de você. Consegue entender? Preste atenção para você entender. O cara tá falando contra grandes corporações, né? Que eu mostrei aqui vários exemplos aqui, ó. Abre aspas, grandes corporações, fecha aspas. Tá falando contra grandes corporações, mas é traficante. Tá falando contra grandes corporações, mas ele está praticando espólio, está abrindo o seu aparelho para mercadores de droga. Ele está falando contra grandes corporações, mas ele financia o crime organizado. Ele está falando contra grandes corporações, mas ele também é um banqueiro que explora as outras pessoas para conseguir dinheiro. Está falando contra grandes corporações, mas ele pratica satanismo. Tá entendendo? Satanismo, tanto de crime organizado, de genocídio, tá? Quanto de mercado de pessoas, e quanto a prática de cartel de espólio, de espionagem 24 horas na vida dos outros. Vai tomar no olho do cu. Quer dizer, esses indivíduos são criminosos, eles estão desenvolvendo um esquema interno de destruição que caminha paralelo com tudo isso daí. Tá? Consegue entender? Crime organizado, meu amigo. Eu estou ensinando para você que aonde tem espionagem, magia negra e conspiração, não interessa se é do Google ou contra o Google, entendeu? Se é das grandes corporações ou das baixas corporações. Eu não falei para você, ó. Eu não falei para você há um tempo atrás aí que se você falasse mal contra esses indivíduos que estão fazendo manifestos contra o Rockefeller e o Rothschild, tá? Contra os grupos que controlam o mundo, você pode ser morto por bandido na rua, porque tem grupos de bandidos que são financiados para interesse interno e podem matar você. Eu estava pensando aqui ainda agora numa determinada situação de que se você falar contra uma determinada coisa, se você falar contra uma determinada pessoa que está se manifestando contra os grupos... por exemplo, preste atenção para você entender, o Felipe Neto. Se você falar bem do Felipe Neto, posso te afirmar aqui, se você falar bem do Felipe Neto aqui, os vizinhos do crime organizado vão mandar matar você. Sim, se você falar bem do Felipe Neto, poxa, mas o Felipe Neto ele promove uma coisa errada. Acabei de mostrar um exemplo aqui para você. Se você fala assim, cara, eu sou fã do Felipe Neto, tá? E eu sempre ensino as crianças da minha família a verem pornografia. Se eles quiserem ver pornografia, eles vão ver pornografia. E o estofador aqui vai inchar os culhotes aqui, vai mandar matar você aqui. Percebeu? Significa o quê? É o discurso da família, do conservadorismo, o discurso de tudo isso daí. Bandido de morro pode matar você, tá? Ok? Você entendeu? Só quem mostra para você sou eu. Poxa, que interessante, Jorge. Você vê as coisas e você constrói conhecimento baseado no que você falou, né? Não, nunca fiz isso não. Tô aqui traduzindo para você aquilo que eu já sei. Não, você vê as coisas, então você... Não faço isso não. Nunca fiz isso, tá? Ok? Nunca fiz isso nenhuma vez, ok? Então é isso daí. Isso daí é porque você é invejoso, provavelmente. Você é invejoso e você é burro. Você aprende com outra pessoa. Não faço isso não. Você consegue entender? Então eu vim mostrando para você há muito tempo, tá? Que se você fala contra esses caras aí, eles estão assumindo uma postura de bonzinhos, entendeu? De revolucionários, tá? E, na verdade, eles estão só disputando os mesmos interesses, são pilantras, eles estão todos alicerçados no mesmo esquema. Se você se atrever a falar contra um desses aí, que está promovendo contra a alta sociedade, contra o império inglês, né? Porque você sabe que tem um império esquerdista e tem um império conservador, né? Se você fala a favor de um determinado império, você fala contra você fala a favor de você fala contra esses impérios, você está fazendo a vontade de bandido no seu bairro. Ou seja, você está falando contra um império que está praticando alguma coisa errada. Mas você está falando a favor de bandido. O bandido está gostando. Bandido cuspidor de empada, mentiroso, ladrão, trapaceiro, bandido que está entregando o seu aparelho para bandido roubar aqui, vizinho do crime organizado. Aí você vai falar, eu já penso o contrário.
Eu penso eu penso a favor do Felipe Neto. Ó, você falou do Felipe Neto, que é como se fosse o vilão desse pessoal. Ih, eles matam você aqui, ó. Vão matar você. Eu citei aqui um exemplo, tá? Não tô fazendo média com o Felipe Neto, não, tá? Mas é isso daí, tá? Até porque eu já cheguei num vídeo desses aí, falei, tá? Que o Felipe Neto pratica conspiração, tá? O Felipe Neto, ele usa aquelas programaçõezinhas dele, tá? Por exemplo, aqueles vídeos em que ele coloca de conversas particulares de pessoas, isso é tudo espionagem, magia negra e conspiração que eles praticam, tá? Aí o que que acontece? Você vai aqui na estofaria desse bandido aqui, eles vão estar falando contra o Felipe Neto, tá? Ok? Mas pode matar você por causa disso. Você entendeu? São tudo criminosos. Você tem que dispersar de tudo isso, derrubar todos esses grupos, todo o esquema dele, espionagem, magia negra e conspiração, ok? Poxa, galera, que interessante, você acompanha os vídeos do Felipe Neto e você entende realmente qual é o ponto de vista e as coisas que ele faz conspiração, né? Eu nunca sabia disso. Sim, você nunca soube até eu falar, só que você se enganou. Eu não vejo vídeos do Felipe Neto não, tá? Consegue entender? Isso daí é mentira desses cagalhões que encostam com o olho dos outros, porque eles são burros, tá? E eles veem outra coisa, eles veem uma outra coisa para poder eles aprender. Eu não faço isso não, eu já aprendo antes de ver, ok? Então é isso daí, tá? Então é isso, tá? Acaba com isso daí, entendeu? Você tem que estar sempre falando, entendeu? Sempre falando contra, tá? Mas não adianta você se juntar com esses caras que estão fazendo bem sim, você está indo contra você. E não adianta você falar, poxa, o Google, irmão, está se tornando um monopólio, não vai te levar porra nenhuma isso daí. Você tem que falar sobre associação com crime organizado, sobre magia negra, espionagem e conspiração. É com isso daí que você derruba toda essa tralha, entendeu? Você tira tudo isso daí. Tá, ok? Eles estão se promovendo, tá? Esse pessoal do Donald Trump, por exemplo, eles têm se promovido como se eles fossem o bom. No meio deles, tá? Eles são os bonzinhos, já falei. No meio dos esquerdistas, eles são os bonzinhos. Eles vão sempre promover que o esquerdismo é bonzinho. São filhas da puta que estão destruindo os outros. A mesma coisa os conservadores. No meio deles, eles vão promover que eles são os bonzinhos. São filhos da puta que estão destruindo o que é dos outros. Da mesma forma que o Google vai colocar os anúncios ali como se, poxa, esse pessoal é tão bonzinho, coloca produtos pra gente comprar, fazendo propagandas com pessoas bonitinhas. Não, são os canalhas. Cada propaganda daquelas ali tem ameaças, tem espionagem, tem conspiração e tem magia negra. Tudo simbolismos de práticas criminosas que eles fazem contra você. Aí você vai e se interessa pelo conteúdo. Não vejo nada, tá? Não pesquiso nada para ver a respeito disso. É tudo meu, tá? Ok? Nunca fiquei pesquisando sobre os anúncios do Google. Aí o que acontece? Aí você vai ver determinados indivíduos fazendo discursos contra o Google, tá entendendo? Contra o Facebook. E aí você vai pensar, isso daí, sim, eu já tenho experiência, tudo experiência minha, nunca vi com outra pessoa. Eu já tenho experiência já e sei realmente que esses indivíduos prejudicam os outros. Poxa, isso daí, esse cara está fazendo a coisa certa. De jeito nenhum, ele é mais um feminista, mais um manjador de piroca, entendeu? É um feminista, é um manjador de piroca, é um espoliador, entendeu? É um ladrão, entendeu? É um trapaceiro, um caluniador de plágio, é um satanista praticando magia negra nos outros, pratica espionagem para fazer emulação, passar na frente dos outros, para roubar o que é dos outros, criar um esquema de boicote em cima de uma pessoa, como se tivesse o direito de destruir tudo dessa pessoa, como se eles pudessem destruir tudo dessa pessoa. Essa pessoa aqui não pode progredir não. Para essa pessoa nunca progredir, eles terem o direito de roubar o que é dessa pessoa. E aí você dando audiência a um filho da puta que faz isso. Várias pessoas que fazem isso, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Você tem que ser contra espionagem, magia negra e conspiração. Está sempre delatando, tá? Aí eu falei no começo. O cara que criar uma moeda e que promover qualquer coisa que é contra isso daí, esse é o grupo que você tem que seguir, entendeu?